Namaskar, meu nome é Tarsila e bem-vindos ao meu canal. E hoje eu tô muito feliz de apresentar para vocês o novo quadro aqui no canal, que se chama Mistérios da Ásia. Sim, Mistérios da Ásia, pois para quem não sabe, eu sou apaixonada pela cultura asiática, não só pela Índia. Então eu resolvi trazer esse quadro para o canal porque eu quero falar sobre mistérios, como o próprio nome diz, e sobre curiosidades em geral, sobre assuntos que muitas pessoas não falam a respeito, sobre assuntos que, enfim, né, são interessantes. Eu pelo menos acho interessante, eu espero que vocês também gostem. Hoje eu estarei falando sobre a Índia aqui também, sobre... enfim, vocês vão ver que tem algumas relações com a Índia, esse assunto que eu vou falar hoje, né? Mas assim, nos próximos vídeos, ao decorrer, né, dos vídeos, eu vou estar falando sobre outros países da Ásia também, sobre curiosidades e mistérios de outros destinos asiáticos. Bom, hoje eu vou falar sobre dois continentes perdidos. Vocês já devem ter ouvido falar sobre Atlântida, Lemúria... Provavelmente já devem ter ouvido falar, certo? Principalmente sobre a Atlântida, aquele continente perdido que as pessoas dizem que afundou no mar, enfim. Bom, hoje eu não vou estar falando sobre a Atlântida em específico, mas eu vou estar falando sobre outros dois continentes perdidos. E um deles, eu creio que muitas pessoas não falam a respeito. E tem a ver com a Índia também. Vocês vão ver que tem muitas relações aí com a Índia e com as escrituras da Índia. Esse assunto aqui que eu vou estar abordando hoje. Bom, só para deixar claro, essas coisas sobre as quais eu vou falar são teorias, tá? São várias teorias aí que surgiram ao longo dos tempos, até mesmo coisas que vêm de escrituras, como eu disse aqui, eu vou comentar sobre isso. Hoje eu vou falar sobre o continente perdido de Mu. Sim, Mu é um nome estranho? É um nome estranho, mas é esse nome que deram, vou fazer o quê? E o outro continente se chama Kumaricandam, que também pode ser conhecido aí como Lemúria, mas eu vou falar Kumaricandam porque é mais legal e é um nome aí que vem da Índia, né? Bom, primeiro eu vou falar sobre o continente de Mu, que é dito que ele era localizado ali no Oceano Pacífico. Então é dito que esse continente perdido foi o primeiro continente que surgiu. Inclusive a gente pode dizer até pelas teorias que o próprio Jardim do Éden foi ali, em Mu. Bom, tudo começou quando um jovem britânico chamado James Churchward começou a estudar uns manuscritos antigos que falavam sobre essa terra perdida. O James pertencia a uma renomada família de Devonshire, na Inglaterra. E aos 20 anos de idade, ele se casou e ele se mudou para a Índia com a esposa dele, porque ele era militar. Então ele foi para a Índia para servir o exército britânico que estava lá na Índia naquela época, porque, para quem não sabe, a Índia foi colônia da Inglaterra, né? E nessa viagem dele à Índia, ele ficou amigo de um sacerdote hindu. E depois de um tempo, esse sacerdote apresentou a ele alguns manuscritos antigos, bem antigos mesmo, e esse sacerdote dizia que esses manuscritos eles foram escritos em uma língua chamada Nagamaya, que é uma língua que só ele e mais outros dois sacerdotes da Índia sabiam falar. E esses manuscritos também estavam escritos em Burma, que é a língua da Birmânia, ou também conhecido como Mianmar, sabe? Aquele país do Sudeste Asiático que se chama Mianmar? Pois é. E aí, com o tempo, ele começou a aprender essa língua, porque o sacerdote começou a ensinar a ele essa língua. E ele começou a decifrar, junto com o sacerdote, essas escrituras antigas. E ele começou a descobrir várias coisas. Começou a descobrir que essas escrituras falavam sobre um continente perdido que se localizava no Oceano Pacífico. E esse continente durou mais ou menos de 50 mil anos atrás até 12 mil anos atrás. Então, assim, muito tempo atrás. E é dito também que foi lá que surgiram as primeiras vidas. Então, por isso que eu falei no início do vídeo que pode ter a ver com o Jardim do Éden, né? Com as coisas que são faladas na Bíblia, né? Porque é muito curioso tudo isso, é muito curioso mesmo. E o James, depois de um tempo, depois de bastante tempo, na verdade, quando ele era mais velho, ele escreveu um livro chamado The Lost Continent of Mu, que traduzindo seria O Continente Perdido de Mu. E ele escreveu algumas outras séries de livros também sobre essa questão, sobre esse continente perdido. E esse livro que ele escreveu, The Lost Continent of Mu, não foi só baseado nessas escrituras que ele decifrou com esse sacerdote, mas também
baseado em outros 2.500 manuscritos que foram encontrados no México por um arqueólogo chamado William Niven. Então depois ele teve acesso a esses manuscritos. E tem mais, o Ramayana, que é um dos maiores clássicos da literatura hindu, fala sobre o povo desse lugar, fala sobre os Nakaus, que é o povo desse continente perdido, que eles tiveram que sair de lá e se mudar para outros lugares, principalmente ali do Sudeste Asiático, principalmente também Birmânia, Mianmar, que eu falei para vocês. Lembra que eu disse que esses manuscritos estavam escritos tanto nessa língua chamada Nagamaya e também em Burma, que é a língua da Birmânia. Então, bem interessante essa relação aí que a gente tem. Então, no Ramayana diz que o pessoal teve que sair da terra deles, que era localizada no leste. E o leste significa o quê? O Oceano Pacífico. É justamente onde dizem que essa terra era localizada. E esse pessoal teve que sair de lá porque tiveram várias catástrofes naturais, tsunamis, e aconteceu uma grande enchente. Engraçado que essa grande enchente também é falado sobre ela na Bíblia. Também tem um cara chamado Frank Joseph, da Ancient American Association, que seria, traduzindo, Associação Americana de Antiguidades. Ele escreveu um livro chamado The Lost Civilization of Lemuria, a civilização perdida de Lemúria. E esse cara diz no livro dele que um dia ele estava lá conversando com uma representante do governo da Malásia, em um encontro que ele teve lá com ela. E do nada ela começou a falar sobre uma história que é contada ali, que é passada de geração para geração no povo da Malásia, que os ancestrais deles também tiveram que sair da terra deles, que ficava para o leste, no Pacífico, para procurar um novo lar ali no Sudeste Asiático. Então já é falado sobre isso no Ramayana, e ainda por cima esse outro cara, Frank Joseph, se encontrou com essa mulher aí, que era representante do governo da Malásia, e ela contou essa história para ele. Então, assim, é muito curioso as similaridades e as coincidências, porque todos falam de uma terra que ficava ali no Oceano Pacífico, que afundou, e o povo dela teve que se mudar ali para o Sudeste Asiático. E conclui-se que eles saíram da terra deles, que afundou, né? E foram para o Sudeste Asiático e para outros lugares também do planeta Terra, né? Quem sabe? E se o pessoal começou a sair dessa terra chamada Mu e foi lá pro Sudeste Asiático, eu também acho que eles devem ter ido morar, quem sabe, em Kumaricandam, que é a terra da qual eu vou falar agora, que também é um continente perdido aí, conhecido também como Lemúria. Bom, existem vários relatos ali nas escrituras e na história do estado de Tamil Nadu, que fica no sul da Índia, sobre um antigo continente ou uma antiga terra, né? Eu não sei se eu posso dizer que era um continente, mas enfim, era uma antiga terra chamada Kumaricandam, que se localizava ali no sul da Índia, e ela era interligada sul da Índia, Madagascar e Austrália. Então ela era um continente bem gigantesco assim, que ligava esses três países, sul da Índia, Madagascar e Austrália. E tem um livro da literatura do sul da Índia chamado Irayanar Akaporu. Não sei se eu tô falando certo, gente, porque eu não sei falar a língua do sul da Índia. E nesse livro é dito que 72 reis Pandyas governaram Tamil Nadu, que fazia parte de Kumaricandam. Bom, e é dito que esse reino também afundou devido a catástrofes naturais, tsunamis, a uma grande enchente também, né? Então aconteceu praticamente a mesma coisa que aconteceu com o primeiro continente que eu falei. Bom, então é dito que as pessoas que moravam nesse reino, elas foram para a África, e depois da África eles foram para as Arábias também, né? E teve um outro pessoal que resolveu ir para outras partes da Índia. Bom, e só para finalizar, tem uma coisa também bem interessante, que é dito nos textos de Bhagavata Purana, que o Manu, até onde eu li, ele acho que foi considerado o primeiro rei da humanidade. Tá? Se eu estiver errada, me corrijam, eu pretendo estudar melhor sobre isso. Mas o Manu, ele também teve que construir uma arca, porque deu uma enchente, e ele teve que abandonar o reino dele, construir essa arca e navegar até que a enchente passasse. E quem protegeu ele foi o Lord Vishnu, o deus Vishnu, que se transformou em um peixe gigante para proteger a arca dele, né, o barco dele. Então a gente vê que tem muitas religiões falando
Histórias muito parecidas mesmo. E assim, é isso, gente. É muita similaridade, é muita coincidência. Mais uma história aí de enchente, né? Eu só quis trazer essa curiosidade pra ver que aí tem muita semelhança, né? E antes de terminar o vídeo, eu só quero explicar pra vocês por que esse continente perdido de Kumari-Kandam também é chamado de Lemúria. Porque de acordo com um cara chamado Philip Sclater, em Madagascar existem fósseis de lêmures. E na Índia também existem fósseis de lêmures. Mas como é que esses lêmures chegaram da Índia até Madagascar? Sendo que, como vocês podem ver no mapa, Madagascar fica bem longe da Índia e ainda por cima fica ali no mar, né? Tipo assim, esses lêmures tinham que nadar da Índia até Madagascar. Só que lêmures, eles não nadam. Então como é que eles chegaram da Índia até Madagascar? Então por isso que começaram também a pesquisar essa questão do continente perdido, porque isso só faria sentido se houvesse um continente que ligasse a Índia até Madagascar. Então por isso que esse continente também é chamado de Lemúria, porque é por conta desses lêmures, desses fósseis dos lêmures que foram encontrados tanto em Madagascar como na Índia. E é isso, pessoal, eu não queria me estender, mas eu acabei me estendendo um pouco, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse tipo de curiosidade, e eu estarei fazendo outros vídeos também para essa série de mistérios da Ásia. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as próximas notificações dos meus próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui, gente. Namaskar, até a próxima!